O inquilino anterior do meu novo apartamento deixou um guia de sobrevivência. Não tenho mais certeza se quero morar aqui. Ontem, me mudei para morar com meu namorado. Estamos juntos há 5 anos e somos velhos e sábios o suficiente para nos estabelecer e finalmente deixar as casas dos nossos pais. Ele acabou de fazer 24 anos e eu tenho 22. Ele é o amor da minha vida. O nome dele é Jamie e eu não poderia estar mais feliz por estar morando com ele. Quando decidimos dar esse passo, passamos 2 meses procurando apartamentos e casas. Não tínhamos condições de comprar ainda, então alugar era nossa única opção, mas os preços eram astronômicos. Para o nosso orçamento, teríamos sorte de conseguir um quarto minúsculo e um fogão. Jamie trabalha em um restaurante de fast food local que fica aberto 24 horas por dia, e eu estou fazendo um curso para ser professora. As primeiras etapas do curso não pagam muito, e eu devo muito em empréstimos estudantis, então as finanças estão difíceis. Estávamos quase desistindo da esperança até que encontramos nosso apartamento. Não era nada de especial, mas para nós era um palácio. Um apartamento espaçoso de 2 quartos com vista para um parque da cidade, uma varanda e conveniências locais. Era em um prédio de apartamentos em uma área não tão boa, mas nenhum de nós havia sido rico crescendo, não éramos exigentes. Apenas gratos por estarmos juntos. O anúncio foi adocicado pela opção de depósito gratuito e aluguel de prazo indeterminado. O proprietário estava feliz em assinar um contrato de 5 anos se quiséssemos. Esse tipo de coisa nunca acontece na cidade. Fomos informados de que, além de não ter depósito, também não haveria inspeções, mas seríamos responsáveis por pagar por qualquer dano quando encerrássemos o contrato de aluguel. Nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Sabíamos que, para o nosso orçamento e localização, não conseguiríamos nada melhor. Pegamos o lugar rapidamente, sem nem mesmo nos dar ao trabalho de visitá-lo. Parecia a nossa única chance. O dia da mudança chegou rapidamente e ontem pegamos as chaves da nossa primeira casa juntos. Foi uma sensação tão estranha. O dia foi um caos, colocando nossas coisas e levando-as no elevador. Éramos o apartamento número 42, no 4º andar. Os itens que não conseguimos colocar no elevador tiveram que ser levados pelas escadas pelos homens da mudança. Acho que eles ficaram gratos por não estarmos mais alto, mas ainda queria ter conseguido dar uma gorjeta melhor para eles. À noite nos acomodamos em nosso sofá de segunda mão, que foi dado a nós por um primo de um amigo, e assistimos um pouco de televisão. Fumamos cigarros na varanda olhando para o parque e dormimos no nosso colchão no chão muito cedo, porque não tínhamos energia para montar a cama ainda e Jamie tinha que trabalhar em um horário horrível pela manhã. Dormimos profundamente na noite passada, me senti segura e feliz. Não acho que essa sensação vá voltar tão cedo e tudo se deve ao bilhete que encontrei esta manhã. Encontrei-o na cozinha, tomando um café, horas depois de Jamie ter saído para seu turno matinal de trabalho. Estava em um dos armários que estavam fixados na parede. Havia um monte de itens úteis do inquilino anterior. Chaves sobressalentes do apartamento, um conjunto de chaves minúsculas que trancavam e destravavam as janelas, necessário para quem tem filhos, baterias sobressalentes do detector de fumaça e um pedaço de papel dobrado. O bilhete era escrito à mão com o novo ocupante do apartamento 42 em uma bela caligrafia no lado em branco. Abri-o e me sentei para ler. Não consigo realmente descrevê-lo para você, então vou copiá-lo abaixo. Caro novo ocupante. Em primeiro lugar, bem-vindo à sua nova casa. Eu morei aqui antes de você por 35 anos com meu marido. Infelizmente, ele teve um incidente em casa recentemente que eu preferia não discutir que tirou sua vida. Minha irmã agora decidiu que não posso acompanhar as demandas da propriedade e insistiu que eu me mude para morar com ela e seu marido. Fui relutante no início, mas as escadas me matam na minha idade e sem o Bernie, está cheio de tristeza. De qualquer forma, quando você mora em algum lugar por tanto tempo quanto eu, parece uma pessoa que você conhece. Você entende a personalidade dela e o que a faz funcionar. Achei que provavelmente era pertinente que eu compartilhasse um pouco desse conhecimento com você. É uma casa maravilhosa, honestamente vivi os melhores e os piores anos e deixá-la para trás é muito emocionante. Mas se você quiser sobreviver e tirar o melhor proveito dela, há algumas etapas que você precisa seguir. O proprietário nunca vai te incomodar, ele não visita, liga ou se comunica de forma alguma. Mas certifique-se de pagar seu aluguel em dia sempre. Só tratei com ele uma vez em 35 anos e, digamos, nunca perdi outro dia de aluguel. Qualquer reparo necessário, você fala com o agente com quem alugou o lugar. 2. Não use o elevador comum entre 1h e 11 e 3h33 da manhã.
Simplesmente não faça isso. Esta etapa é vital se você quiser ter uma vida feliz aqui. É realmente vida ou morte. Não faça isso. Isso me custou muito e há muitos outros no prédio e eu preferia não explicar porque você não deve fazer isso. Por favor, simplesmente não faça isso. Não posso enfatizar isso o suficiente. 3. Quando você ouvir os estranhos ruídos de animais vindo do apartamento 48, não questione, o Sr. Prentice mora lá e ele é um sujeito adorável. Não tenha medo de cumprimentá-lo no corredor ou nas escadas, ele é da velha guarda, então nunca arrisca o elevador, mas faça o que fizer, não o procure quando ouvir os ruídos. Você saberá quando ouvi-los. 4. Se você encontrar um limpador de janelas na varanda, ignore-o. Ele pode parecer o sujeito mais legal que você já conheceu tentando vender algo para você na porta, mas realmente é melhor que você não se envolva. Ele vai embora se você ignorá-lo, mas ele tenta muito nas primeiras vezes, então você vai precisar de alguma resiliência. Faça o que fizer, não ofereça nada a ele. Sem dinheiro, sem bebida quente. 5. Não deixe restos de comida para fora. Coloque no lixo ou na geladeira imediatamente. Se você tiver animais pequenos, é imperativo que você os observe comer e retire qualquer comida restante imediatamente depois que eles terminarem. Isso e a regra 2 andam de mãos dadas, as coisas forrageiam o dia todo e parecem realmente amar ração animal. Você não quer que eles estejam no seu apartamento. Eu prometo. Você pode deixar o que quiser de fora entre 1h11 e 3h33 da manhã, então você pode querer alimentar seus animais de estimação então. 6. Não se comunique com nenhum vizinho que alegue ser de apartamentos 65 a 72. Esses apartamentos sofreram um incêndio no final dos anos 80 que devastou todo o andar. Todos os moradores morreram em suas casas. O prédio era principalmente de propriedade do conselho na época e eles nunca se deram ao trabalho de reformar os apartamentos. Eles estão vazios desde então, mas de vez em quando alguém vai bater na sua porta alegando morar em um desses apartamentos e pedir para pegar um pouco de açúcar emprestado. Eles parecerão totalmente normais, mas você deve fechar e trancar a porta imediatamente. Instalei 2 travas de segurança extras para evitar esses filhos da puta. Não gosto de xingar na minha idade, mas eles realmente são filhos da puta. 7. Uma simples para você aqui, mantenha uma arma em cada cômodo. Às vezes, você segue todas essas etapas e algo ainda escapa da rede. É melhor prevenir do que remediar. 8. O prédio tem um comitê que tentará te fazer entrar. É um daqueles grupos de vizinhos sobre melhorar as condições de vida para todos os moradores. É um grupo legal e a mulher que o dirige, Terry do apartamento 26, é uma vizinha fantástica. Participe à vontade. Mas eu não recomendaria cuidar das 2 crianças da Terry. Ela vai te pedir porque a pobre mulher precisa de uma folga, mas se você aceitar, não diga que eu não avisei. 9. Gatos sem pelos às vezes vagam pelo corredor. Eu sei que eles são supostamente uma raça especial e cara, mas eles não pertencem a ninguém. Eles são principalmente inofensivos, mas não os pegue. A menos que você veja um daqueles vizinhos que alega morar em 65 a 72. Então pegue o gato e tranque-o dentro com você. Ele vai queimar um pouco sua pele, mas os gatos são amigáveis e eu não queria vê-los machucados. 10. Não há como consertar a mancha de umidade no teto do quarto. Às vezes, ela ficará de um vermelho carmim profundo e parecerá bastante preocupante, mas tente não se alarmar, ela não pinga, não fica maior e está lá há mais tempo do que eu. O proprietário não vai ceder, de acordo com os agentes. Sinalizei isso muitas vezes, até chamei a polícia na primeira noite que mudou de cor, mas foi perda de tempo e será para você também. É melhor ignorar. 11. Você pode confiar no carteiro. O nome dele é Ian Flanders e ele é o carteiro desde antes de eu me mudar. Ele tem sua própria chave da porta principal e entrega o correio na porta todas as manhãs às 8h54. Não posso incluir tudo aqui ou se tornaria um romance, mas se você tiver alguma dúvida, Ian vai te ajudar. 12. Finalmente as primeiras semanas são as piores. Você vai se sentir como se tivesse cometido um erro, tenho certeza de que lendo isso você já se sente assim, mas se você conseguir passar pelas primeiras semanas, é realmente um bloco adorável para se viver. Cada propriedade tem suas peculiaridades e esta é um pouco mais especial, mas você pode ser realmente feliz aqui se apenas seguir meu conselho. Desejo-lhe tudo de bom, realmente desejo. Atenciosamente. Senhora Prudence Minks. Não sei bem o que pensar depois de ler o bilhete.
Espero que tenha sido uma espécie de piada, mas o agente havia dito que a inquilina anterior era uma senhora idosa e não consigo imaginar alguém chamada Prudence Mings tentando pregar peças em alguém que nunca conheceu. Também havia partes do bilhete que não consegui refutar. De fato, havia uma grande mancha de umidade acima da cama que eu e Jamie já havíamos discutido sobre relatar. Não era vermelho carmim, mas definitivamente existia. Também comentei sobre um lindo gato SPHYNX vagando pelos corredores enquanto estávamos nos mudando. Comecei a ficar seriamente apavorada. Nosso sonho, nossa bela casinha, acabou de se tornar uma fonte de medo e confusão. Olhei a hora e eram 9h14. Droga! Sem tempo para pegar o carteiro Ian. Quando abri a porta para verificar, com certeza, 2 cartas endereçadas a uma senhora. Em Mings estavam na porta. Por volta das 11h15, meus piores medos foram realmente confirmados quando um homem de meia-idade amigável carregando equipamentos de limpeza de janelas bateu na porta da minha varanda. Ignorei-o. Não queria correr o risco até falar com o Jamie e mostrar a ele o bilhete. Já tinha mandado uma mensagem para ele para correr para casa. Me senti mal quando o homem bateu os nós dos dedos na porta por mais de 10 minutos, mas honestamente quanto mais tempo passava, mais eu ficava apavorada. Minhas janelas estavam brilhando, e devido à falta de cortinas, nem conseguia me esconder do olhar dele. Me senti tão exposta. Ele ficou por um total de 30 minutos exatamente e nunca parou de olhar para mim ou de bater. Ele gritou algumas frases ultra-amigáveis ou pedidos humildes por uma bebida quente pela porta, mas fiz o meu melhor para evitar contato visual. Quando ele finalmente foi embora, olhei para fora de todas as janelas do apartamento, mas não consegui vê-lo em nenhuma das outras varandas ou ver nenhum equipamento sugerindo que ele estava por perto. Ele havia desaparecido completamente. Jamie ainda não tinha me respondido, ele deve ter tido um turno difícil. Era sexta-feira e eles sempre estavam ocupados. Não era comum que ele não respondesse. Ele deveria chegar em casa em cerca de 1 hora. Li o bilhete provavelmente centenas de vezes, me torturei lendo-o na hora seguinte, esperando desesperadamente que Jamie entrasse pela porta para me dizer que tudo era loucura e que eu deveria relaxar. Eu esperava tanto por isso. Mas Jamie nunca veio. Seu turno deveria ter terminado por volta do meio-dia, mas às 14 horas ele ainda não estava em casa. Entrei em pânico, chorei, deixei mais de 100 mensagens de voz no telefone dele, mas não consegui nada. Finalmente decidi que já fazia tempo suficiente para que ligar para o trabalho dele não o envergonhasse e seu chefe me disse que ele nunca havia aparecido para seu turno. Pensei sobre isso, o que poderia ter acontecido, e então me ocorreu. O turno do Jamie começou às 4 horas da manhã hoje. Ele teria saído do apartamento às 13h15 e pegado o elevador para descer. Não sei o que fazer. Tentei me convencer de que tudo era apenas uma grande piada. Talvez o Jamie tenha escrito o bilhete e envolvido seu chefe nisso. Uma voz na minha cabeça continuava me dizendo que ele não conseguiria escrever assim se tentasse, mas eu tinha que tentar me enganar. Está ficando tarde e ele ainda não está em casa, e se tudo for verdade? Acho que cometemos um grande erro.